Você já ouviu falar em poliestireno? O poliestireno é um polímero orgânico de adição que foi o primeiro plástico a ser produzido industrialmente em 1929. Por possuir características termoplásticas, é bastante flexível e moldável sob a ação do calor. É por isso que está presente em diversos objetos do dia a dia, como em copos de plástico, brinquedos, garrafas térmicas, isopores e em tantos outros. O poliestireno foi descoberto em 1839 por Edward Simon, um boticário de Berlim. Da estoraque, a resina de uma árvore turca, ele destilou uma substância oleosa, um monômero a que deu o nome de estirol. Vários dias depois, Simon descobriu que o estirol havia engrossado, presumivelmente pela oxidação, tornando-se uma geleia, a qual ele chamou dióxido de estireno. Então, em 1845, os químicos John Blatt e August von Hofmann provaram que a mesma transformação de estirol ocorria mesmo na ausência de oxigênio, e então chamaram a substância resultante de metastirol. Mas foi apenas em 1866 que Marcellin Berthelot identificou que a formação do metastirol era o resultado de um processo de polimerização. Atualmente, a obtenção do estireno ocorre por meio de uma reação de eliminação de hidrogênio da molécula de etilbenzeno, um processo que ocorre a uma temperatura de 630 graus Celsius. A essa etapa chamamos de preparo do monômero. A reação seguinte é a de polimerização, uma reação que consiste basicamente em macromoléculas formadas pela união sucessiva de várias moléculas iguais entre si. Essas moléculas são o estireno, o monômero que foi obtido na reação anterior. O peróxido escolhido como catalisador para a reação foi o peróxido de benzoíla. A reação que produz o poliestireno possui 3 etapas e ocorre por meio de um mecanismo denominado radicalar. A primeira fase do mecanismo chama-se iniciação e envolve a quebra homolítica do catalisador na presença de calor, formando 2 radicais ORs com um elétron em cada. Na segunda etapa da reação, chamada de propagação, o radical OR obtido na etapa anterior reage com a dupla do substituinte do anel benzênico. Atraído pelo radical OR, a dupla é desfeita, formando um radical no carbono mais substituído, enquanto o OR se liga ao carbono menos substituído, formando então o primeiro produto da etapa de propagação. A partir disso, o radical formado nessa etapa irá interagir com a dupla da próxima molécula de estireno, e essa interação ocorrerá um número N de vezes durante a fase de propagação, e de acordo com a rigidez que se queira para o polímero ao final. A terceira e última fase do mecanismo, chamada de terminação, consiste na presença do poliestireno e de um radical OR. Para ser produzido na indústria, o processo funciona basicamente do seguinte modo. Primeiro, um reator de mistura contínuo é alimentado com a matéria-prima utilizada, o estireno, e então é adicionado o catalisador. A uma temperatura que vai de 110 a 180 graus Celsius e a uma pressão de 1 megapascal, a reação de polimerização irá acontecer. A mistura é então encaminhada para o devolatizador, um trocador de calor especial que atuará para a retirada dos componentes mais voláteis da mistura. Depois disso, passará pelo pelletizador, onde o vapor será adicionado de forma homogênea para a formação dos grânulos. Por fim, o poliestireno é então encaminhado para o silo de armazenamento, ou irá seguir para outras etapas de transformação, a depender do tipo de polímero desejado, expandido, cristal, de alto impacto, entre tantos outros. O tipo cristal é um homopolímero duro, com brilho e elevado índice de refração.
É usado em peças de baixo custo e descartáveis, como os copos. O resistente ao calor é ideal para a confecção de peças de máquinas ou automóveis, assim como gabinetes de rádios e TV, peças internas e externas de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Os de alto impacto possuem alguma porcentagem de borracha em sua composição, que é incorporada ao processo de polimerização através de um enxerto na cadeia polimérica. Ele é muito utilizado na fabricação de utensílios domésticos e também na de brinquedos. O tipo expandido é conhecido como marca comercial de nome isopor. Durante o processamento do material aquecido, ele se volatiliza e expande, gerando as células, o que ocasiona a baixa densidade e a capacidade de atuar como isolante térmico. Por ser um material flexível, é bastante encontrado em protetores de equipamentos, pranchas para flutuação, fabricação de eletrodomésticos, na construção civil e em tantas outras áreas da indústria.